Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Depois de um mês, exatamente um mês que paramos de gravar, não é? Na semana passada já era para ter, mas não foi possível, não é? Mas, meus queridos amigos, então, de volta com esses programas memoráveis que tratam de historiografia, de fontes primárias. Estamos aqui. Mas lembrando que não é só o programa de Bezerra no domingo. Sempre esses programas é um bate-papo em forma de entrevista, 4 programas semanais e 4 programas mensais. Hoje temos com Luciano Klein, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a filha do Hermínio Corrêa de Miranda, Ana Maria Miranda. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária sobre livros, com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano. E na quinta-feira temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre Herculano Pires, com a filha do Herculano, Heloísa Pires. Mas temos também os 4 programas mensais, que só acontece uma vez no mês, sempre aos sábados, sempre às 20 horas, no mesmo formato de bate-papo, entrevista. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado temos o programa Memórias e Reflexões, conversando com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE, duas das maiores instituições do Brasil. Por isso que o César Perry traz aqui memórias importantíssimas do movimento espírita brasileiro. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, um programa com documentos, fontes primárias. Vai haver uma mudança, o nível vai continuar nível A no programa, né? Vai haver uma mudança que eu só revelo em fevereiro para vocês. Vem mudança no ar no nosso canal e no nosso programa Portfólio Fontes Primárias. E na quarta semana, o quarto sábado, também às 20 horas, temos aqui o programa O Eco da Imprensa Espírita, programa sobre a imprensa espírita, que sai no decorrer do mês, conversando aqui com Leonardo Marmo, que é articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. Portanto, é um homem da imprensa. Então é isso, 8 programas à disposição de vocês. Mas sem delongas, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade no retorno do nosso programa sobre o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, e possamos hoje escutar de Luciano Klein novas revelações, facetas impressionantes da vida desse espírito de escola aqui na Terra. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, estou com saudade de Luciano Klein, mas vou dizer a ele que não estou, não, né? Eu não estava nem com tanta saudade assim, Klein, né? Mas deixa eu botar o Klein aqui na tela. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Luciano Klein Filho, esse querido historiador, biógrafo, autor dessa obra maravilhosa, Bezerra de Menezes, O Homem e Seu Tempo, Sua Missão. Luciano Klein, eu estava aqui ainda agora dizendo ao pessoal, né? Não estou com saudade nenhuma para fazer esse programa, mas a gente tem que fazer por causa de Dr. Bezerra, viu? Seja bem-vindo de volta, meu bom velhinho. Tudo bom, Luciano? Ô, meu querido, você me fez lembrar o Pernalonga, né, meu bom velhinho? Tinha um personagem. Que bom, meu filho, saudade, né? Desde 2024, sem virmos aqui para podermos falar do nosso doutor Bezerra, saudade. E especialmente você. Bom, mas vou dizer aqui para o pessoal, viu? Pessoal, semana passada não teve programa por causa dele, viu? Agora faz um mês que não tem programa. As outras semanas foi por minha causa.
Mas eu só critico a semana dele, viu? Foi por causa dele semana passada. Problema, né, Luciano, que a gente tem de agenda, acontece os inopinos aí, então. Mas, meu amigo, vamos lá. Luciano, a gente sempre, você se lembra como é o programa da gente, Luciano? Tá lembrado, né? Totalmente, não esqueci não. Esqueceu Foi não, né? boa, razoavelmente boa, viu? Luciano, antes da gente adentrar ao tema central, que é Bezerra, né? A historiografia de Bezerra, a gente trata aqui de outras questões. Né? Primeiramente, né, eu fiz um programa com Silvio Mariano, Luciano Clay, uma obra que eu li faz 20 anos já. Estou aqui com a data dela, 2003. Há 20 anos eu li essa obra. Veja bem, você se lembra daquela, o último programa nosso, quando a gente tratou aquelas psicografias de Bezerra por Clementino de Alencar, se lembra sobre economia, política, um Bezerra de Menezes diferente. Aí, Luciano, eu pego isso aqui, você que é o curador do Centro de Memória Viana de Carvalho. Luciano, essa obra de Viana de Carvalho, Atualidade do Pensamento Espírita, né? Que eu li há 20 anos. Fui reler, como é bom a gente reler umas coisas de vez em quando, né? Luciano, Espiritismo e Economia, Espiritismo e Biologia, Espiritismo e História, Espiritismo e Arte. É impressionante. Eu reputo essa obra, o sentimento que eu tive, Luciano, é naquele mesmo nível do Consolador de Emmanuel, o tratativo que ele trata. Né? O que é que você acha dessa obra, Luciano, do Viana? Fenomenal, você já disse tudo. Eu, inclusive, ia colocar que é uma obra que, sob certos aspectos, ela se assemelha muito ao Consolador. Aquele bate-pronto, aquelas perguntas e respostas sobre temas gerais que formularam a Emmanuel via Chico Xavier, e essa obra aí que vara também às décadas, desde quando foi lançada, até hoje, sempre nós a compulsamos, a consultamos. Essa de Viana, na época, quando ela estava em projeto de organização, eu me lembro, foi uma equipe multidisciplinar que foi organizada, inclusive com a participação do querido amigo Humberto Vasconcelos, daí de Recife, que é casado com uma filha do Peixotinho. Ele foi um dos que perguntaram a Divaldo, e eram perguntas, como você colocou, gerais, inclusive até sobre direito internacional. E as respostas de Viana são simplesmente estupendas, são incríveis. Infelizmente, eu não sei por que as pessoas não valorizam uma obra dessa, poderiam explorá-la mais, estudá-la mais, porque é, como o próprio título sugere, de uma atualidade deveras impressionante. E aí você percebe toda a sabedoria de Viana de Carvalho, porque Viana era um sábio por excelência, alguém que realmente na Terra e depois do mundo espiritual tem trazido através, especialmente do Divaldo, mensagens ilustrais, e você percebe nas entrelinhas, embora o largo conhecimento dele, um conhecimento eclético, conhecimento de várias áreas do conhecimento e dos saberes humanos, Viana demonstra uma ponderação, um equilíbrio, uma sabedoria que realmente nos fascina. Então, essa obra aí, eu reputo, eu destaco como uma das mais extraordinárias que eu já li. Né? Faz tempo também que eu não a leio, né? É uma obra, eu acho que já está com quase 30 anos, 20 e poucos anos, realmente, que ela foi publicada, né? E marcou época. E o Divaldo deu uma de Chico, né? A semelhança dele, submeteu-se a essa enquete e respondeu às perguntas formuladas por especialistas. Luciano, e falando em Viana, há quantos anda o Centro de Memória Viana de Carvalho, que há de novo aí no front? Meu querido, graças a Deus, novo ano. Neste ano, como você já sabe, nós anunciamos desde o ano anterior, será o ano das comemorações alusivas ao Sesc Centenário, aos 150 anos de nascimento de Viana, que vai ocorrer em 10 de dezembro deste ano, já que ele nasceu em 10 de dezembro de 1874. Então, nós estamos finalizando primeiro o evento, que vai acontecer no próximo final de semana, dia 3 de fevereiro,
no próximo sábado, e nós vamos ter a oportunidade de aqui realizar um encontro com a presença de companheiros, especialmente convidados, entre os quais o nosso querido Raul Teixeira, Divaldo viria, mas infelizmente por motivo de saúde, problema recente, que é de conhecimento do movimento espírita, fisicamente ele não estará conosco, mas mesmo assim vai nos mandar um depoimento online, evidentemente, sobre Viana de Carvalho, que ele tanto ama. E o evento tem esse objetivo, portanto, pelo Centro de Memória Viana de Carvalho, não podia ser diferente, nós começarmos a registrar um pouco a história desse companheiro e vamos fazer uma série de ações ao longo do ano para que as pessoas no Brasil conheçam Viana de Carvalho. Infelizmente, sabe, bom, é testemunha do nosso esforço constante em todos os momentos que estivemos juntos. Eu bato nessa tecla que nós do movimento espírita, infelizmente, somos muito descuidados em relação à preservação da nossa memória histórica. Nós nos esquecemos facilmente daqueles companheiros que envidaram esforços para que o espiritismo triunfasse em nosso país. E Viana de Carvalho é nesse mistério, um a outro assim, semelhante a ele no início do século passado, final do século XIX, começo do século XX, que tenha feito tanto quanto ele. Então, até a sua desencarnação, ele desencarnou, vamos até dizer precocemente, 51 anos apenas, iria completar 52, no dia 13 de outubro de 1926. Deixou uma lacuna. Claro que ninguém é insubstituível, mas deixou uma lacuna que eu diria impreenchível, até aparecerem oradores como Divaldo Franco, mais tarde Raul Teixeira, que de certa forma fizeram o que ele fez, arrebatando multidões, valendo-se da retórica, da eloquência, da oratória, que é uma arte, a arte do bem dizer, de persuadir pela palavra falada, e Viana conseguiu fazer isso no começo do século, se tornando uma espécie de febre no movimento espírita de seu tempo. Então, é uma figura que não pode ficar esquecida. Se não fosse Divaldo, aliás, finalizando, que desde a década de 1950 vem trazendo mensagens de Viana de Carvalho por seu intermédio, Viana seria hoje, talvez, um ilustre desconhecido. Luciano, você falou em Raul. Quais são os outros companheiros que vão estar no evento aí junto com o Raul Teixeira? Além do Divaldo que viria, nós vamos também ter uma participação, à guisa de introdução, para pontuar um pouco acerca de Viana de Carvalho, mas nós temos também a presença de um amigo muito caro ao nosso coração, de Minas Gerais, que é o Wesley Caldeira, bastante conhecido pelas obras que vem publicando, que ele é um estudioso do cristianismo nascente, da Manjedoura a Emaús, é a obra mais conhecida, e um excelente expositor, orador, e o querido amigo de São Paulo, na verdade, Campinas, São Paulo, que você conhece muito bem, já entrevistou no seu programa, aliás, uma excelente entrevista, o Emanuel Cristiano, que eu considero, naquele estilo de oratória clássica, um dos remanescentes. Ele é um excepcional orador. E vem da escola da professora Terezinha Oliveira, conhece, como poucos também, a doutrina, muito prudente nas colocações que faz. E o nosso Raul, portanto, estará fazendo uma participação, vai falar alguma coisa e também vai autografar os seus livros psicografados. Bom, um abraço a todos, já um abraço ao Emanuel Cristiano. Luciano, eu também fiquei muito impressionado, né? E como ele é um cara jovem ainda, mas polido, educado, né? Compenetrado, leva a doutrina com muita seriedade, né? Então, que bom. Luciano Clay, a gente falou sobre o livro do Viana, né? Mas antes ainda, um momentinho da gente adentrar o tema de Bezerra, eu quero falar com você sobre outra obra. Essa obra é da editora Cocriação, em parceria com o CCDPE, dos nossos queridos Dona Júlia Nejo, um abraço, Adair Ribeiro, querido parceiro aí de programa. O César Perry de Carvalho está lançando essa obra, Luciano Klein. Inclusive, ele vem em Recife daqui a uns meses, né? Vai estar na Federação, no Maria Dolores, e na Casa dos Humildes. A gente está fechando isso com o pessoal da Federação. Luciano, mas a surpresa, não é? Eu não sabia
Aí César Perry passa pelo WhatsApp a resenha, né? Aí tem um indivíduo lá que está fazendo o prefácio. Tá? Esse indivíduo, eu digo, mas olha quem está aqui, né? Que é um grande historiador, não é? Um historiador que Divaldo Franco disse que é o maior historiador do Brasil. Isso é Divaldo, viu, Luciano? E eu fiquei muito feliz, né? Que a gente faz um programa com César Ferri, Luciano Clay Filho faz o prefácio. Eu queria, Luciano, que você falasse rapidamente sobre Cirne, sobre a obra. Agora, como é que se deu esses bastidores aí do convite do César Perry a você? Mas deixa eu colocar a capa do livro aqui. Você vai falando, a gente vendo a capa. Olha lá que capa linda. Antônio César Perry de Carvalho, Leopoldo Cirne, Vida e Propostas para um Mundo Melhor. Fala um pouquinho sobre tudo isso, Luciano. Meu querido, foi uma das maiores emoções recentes que eu tive ao receber o honroso convite do César, nosso César Perry, a prefaciar a obra. Nós conhecemos o César por intermédio de um saudoso amigo, Nestor João Mazotti, foi presidente da federação. O César trabalhou durante muito tempo com o seu Nestor, como secretário da Federação Espírita Brasileira, e foi um dos grandes responsáveis por esse projeto de divulgação do espiritismo no mundo, trabalho que o seu Nestor capitaneou aí durante muito tempo. E depois, quando César esteve à frente da Federação Espírita Brasileira, nós éramos presidentes da Federação Espírita do Estado do Ceará. E sempre, desde a época de juventude espírita, nós admirávamos o trabalho do César, que o César não é só um dirigente espírita, mas ele também sempre foi um escritor de mãos cheias e sempre tinha essa linha também que nos fascina até hoje, de trabalhar sobre questões relacionadas à história do espiritismo. Então, César sempre gostou dessa questão das memórias, particularmente trabalhando fatos relacionados à vida do movimento espírita de seu tempo, agora mais recentemente, e também de Chico Xavier. Tem publicado alguns trabalhos sobre Chico. Então, nós já acompanhávamos o trabalho do César. E há algum tempo nós mantemos contatos telefônicos, hoje eu considero assim como um amigo querido, e o César sempre mostrou uma simpatia muito grande pelo Leopoldo Cirne. E a partir de então, ao saber dessa simpatia que ele nutria pelo Leopoldo Cirne, algumas buscas que ele já vinha realizando, eu comecei fraternalmente a obsidiar, a insistir para que ele fizesse um trabalho sobre Leopoldo Cirne, porque havia uma lacuna muito grande. E já que falamos há pouco sobre a questão do esquecimento de Viana de Carvalho, da ingratidão do nosso movimento espírita para com aqueles dos quais nós somos beneficiários, Leopoldo Cirne também faz parte desse panteão dos injustiçados, dos esquecidos, porque foi uma figura que deu uma contribuição que hoje o movimento espírita desconhece, porque, para quem não sabe, Leopoldo Cirne, paraibano, portanto, nordestino como nós, o César deve comentar algumas coisas específicas sobre a ação dele, vamos deixar isso para quando ele estiver aí, que tem a ver com a sua terra, que tem a ver com o Nordeste, e o Leopoldo foi o sucessor de Bezerra de Menezes, quando o doutor Bezerra desencarna, em 11 de abril de 1900, é ele que, muito jovem à época, vai suceder o médico dos pobres na condução dos destinos do movimento espírita nacional. O doutor Bezerra de Menezes já o havia convidado por duas vezes, ele foi primeiro secretário, depois foi vice-presidente, então já sabia como o Leopoldo Signo trabalhava. E teve, evidentemente, um sentimento de empatia, de afinidade muito grande com esse espírito. E coube a ele, inclusive, nós colocamos isso no prefácio da obra, um trabalho em prol da sustentação da família do Dr. Bezerra de Menezes após a desencarnação do mesmo, porque todos nós sabemos, já comentamos em outras conversas que tivemos, o Dr. Bezerra desencarna numa situação de penúria do ponto de vista material,
e a família passou por privações. Então, vai ser ele que vai, de certa forma, mobilizar algumas campanhas, vai ser ele, inclusive, que vai pelejar para que os direitos autorais, já à época, né, pudessem, de certa forma, de alguma forma, das obras que o Dr. Bezerra de Menezes deixara em manuscrito para a Federação Espírita Brasileira, que esses direitos, de alguma forma, fossem, através de algum recurso que a FEB bancasse, passados para a viúva do Dr. Bezerra, Dona Cândida Augusta. Então, Leopoldo Cid fez muito durante os 14 anos que esteve à frente da Federação, de 1900 a 1914, ou seja, quase 3 lustros, né? Quinquênios aí. Né? Então, teve uma participação longeva, foi o responsável pela construção do prédio da Federação Espírita, foi o presidente da celebração do centenário de Allan Kardec, 1904, 1804, 1904. Então, poucos fizeram como ele fez. E, lamentavelmente, por problemas internos da Federação Espírita Brasileira, ele foi alijado da instituição, o que demonstra, repito uma vez mais, a ingratidão dos companheiros, e ficou no movimento espírita como uma espécie de proscrito, lamentavelmente esquecido de todos, do César não, que nos brinda com essa obra, e aí agora, com justiça, depois de um pouco mais de 100 anos, ele vai ter a sua biografia conhecida, e a obra é, eu sou suspeito, mas é espetacular. O César, acho até que se superou em relação a algumas abordagens que ele faz, até pormenorizadas. É um livro gostoso de se ler, com ilustrações inéditas do Leopoldo Cirne, o que vai precisar de uma boa divulgação de amigos como você, Bruno, para que essa obra possa alcançar muitos corações e para que nós tenhamos uma ideia da importância desse homem, que, aliás, foi, além de amigo de Bezerra de Menezes, você citou Viana de Carvalho, amigo íntimo de Viana de Carvalho. Nós até passamos ao César uma carta inédita de Viana de Carvalho, na qual Viana lamentava profundamente esse processo de afastamento injusto de Leopoldo Cine em 1914 da Federação Espírita Brasileira. Foi, aliás, o Leopoldo Cine que, em 1907, credenciou, quando era presidente da FEB, Viana de Carvalho a se tornar o orador oficial da Federação Espírita Brasileira. Então, esse homem fez muito, não podia ficar sem uma biografia. Não há uma biografia em livro do Leopoldo Cid. Então, meus aplausos ao César aí, que realmente se superou nessa obra. Sugiro quem não pôde adquirir ainda, adquira esse livro, porque vale a pena, querido. Bom, então, Luciano, sucesso para a obra do seu César Perry, né? Semana que vem ele vai estar no nosso programa, a gente vai novamente falar, e como você falou, divulgar. A gente precisa divulgar não só a obra de Leopoldo Cirne, a obra de Bezerra, né? Desses vultos extraordinários, né? Que passaram o bastão, né? Para essa geração nossa. Mas, Luciano, vamos novamente para a pesquisa de Bezerra, né? Vez ou outra, o movimento espírita divulgou uma fotografia apócrifa. Só que não é nos tempos idos, não. O ano passado, essa fotografia, acredita, vou falar aqui em público e com a testemunha do fato que é o querido amigo Evandro Noleto Bezerra, o responsável lá pela página do Facebook da FEB, colocou essa foto como sendo de Bezerra de Menezes, né? Imediatamente, porque a gente estava com o livro já, eu passei uma mensagem para Noleto, Noleto imediatamente. Eu acho que a fotografia não ficou nem uma hora na página da FEB, né? Luciano, mas foi, não foi, essa fotografia volta, né? Então, que fotografia é essa? Por que se divulga tanto como sendo de Bezerra, né? E quem é aquela figura que está ali posando para a fotografia? Foi bom, Bruno, você ter lembrado, porque realmente é impressionante. Assim como uma fotografia bastante conhecida que atribuem a Allan Kardec, Kardec novinho, de vez em quando, todo mundo já sabe que não é Kardec, ela aparece também. É a falta de atenção nossa, repetimos, é esse descaso, descuido, não deixa de ser uma irresponsabilidade da nossa parte,
quando temos acesso à divulgação, às vezes não é intencional, mas é porque se vem essa informação já passada erradamente há algum tempo, e aí nós divulgamos. E essa fotografia, ela é bastante conhecida, foi publicada desde a década de 1970, quando ela foi amplamente difundida, especialmente pelo saudoso e querido amigo Antônio de Souza Lucena. E essa foto, ela circulava e até foi inserida em alguns livros sobre o Dr. Bezerra de Menezes, nos perfis parlamentares 33 do Freitas Nobre, essa fotografia está lá, em outras obras do Dr. Bezerra, como sendo Dr. Bezerra aos 34 anos. Quando nós lançamos nosso primeiro trabalho sobre o Dr. Bezerra, ainda no ano 2000, por ocasião do seu centenário de desencarnação, 1900, 2000, nós já havíamos levantado uma suspeita a respeito dessa fotografia, primeiro por um fator muito simples, que o historiador, mais do que outros, às vezes, por estar mais familiarizado com épocas, principalmente do Brasil, do século XIX, início do século XX, e nós identificamos logo pela gravata, porque sendo o doutor Bezerra de Menezes aos 34 anos, se assim fosse, como dizia, nós achamos a foto um pouco diferente, ele deveria estar com um terno condizente a seu tempo. E ele estava com uma gravata italiana, que é do início do século XX. Mais especialmente, ela passou a ser usada constantemente a partir dos anos 1910. Dr. Bezerra já estava no mundo espiritual. Ademais, há uma diferença muito grande se comparada a outras imagens do Dr. Bezerra de Menezes, na casa dos 30 anos. Então, nós vimos que a imagem não batia, mas evidentemente que ficou a dúvida. Foi quando, depois de algum tempo, nós tentamos descobrir a razão desse erro e, quando o livro estava em processo de conclusão, o segundo livro, Bezerra de Menezes, O Homem Seu Tempo e Sua Missão, nós matamos literalmente aí a charada, como se diz no popular, e descobrimos a razão da confusão. Tanto que no livro há um capítulo a respeito desse fato, uma fotografia apócrifa. E nós descobrimos que, na verdade, essa fotografia atribuída ao nosso Dr. Bezerra de Menezes era uma fotografia de fato do Dr. Bezerra de Menezes, mas não do nosso Dr. Bezerra de Menezes, de um outro Dr. Bezerra de Menezes. Veja as coincidências, não tinha como a pessoa que divulgou isso não cometer esse equívoco. O doutor Bezerra de Menezes, aos 34 anos, de fato era, só que não o nosso Adolfo Bezerra de Menezes. Tratava-se, aliás, de João da Cruz Bezerra de Menezes, um Bezerra de Menezes que era descendente do Leandro Bezerra de Menezes, cearense, da região sul do estado do Ceará, a região do Cariri, que também, à semelhança do nosso Adolfo Bezerra de Menezes, que era da região central, da região ali do Vale do Jaguaribe, da região do Riacho do Sangue, migraram para o Rio de Janeiro. Então, havia e há outros Bezerra de Menezes que descendem desse grupo, desses Bezerra de Menezes do sul do estado, da região do Cariri, da região do Juazeiro do Norte, do Crato, para quem conhece o sul do Ceará. E ele era, portanto, filho do Leandro, irmão de Geraldo Bezerra de Menezes, muito conhecido no Rio de Janeiro. Aliás, eles viveram durante muito tempo na Paraíba do Sul, né, no Rio de Janeiro. E foi quando nós começamos a pesquisar. Eles tinham um vínculo de parentesco que até se conheciam, eram primos, por causa do nome, mas não uma relação direta. Então, nós descobrimos que esse João da Cruz Bezerra de Menezes, de onde veio a fotografia, e aí as coincidências. Ele também se formou em medicina no Rio de Janeiro, só que ele era bem mais novo, tinha idade de ser filho do Dr. Bezerra de Menezes. Ele nasceu nos anos 1860 e desencarnou em 1929, portanto, bem à frente. Por isso que a foto é recente. E aí ele tinha, evidentemente, uma barba, usava óculos, um tanto mais esguio, e ele chegou a ter uma certa fama também como médico, pelos seus trabalhos caritativos, gostava muito da parte, à semelhança do Dr. Bezerra, de cuidados terapêuticos com a hidroterapia, e ele se tornou militar.
foi também um médico militar chegando à patente de capitão. Olha as coincidências. Todo dia foi militar, então capitão militar. Então, alguém que pegou a fotografia, mas é um descuido de quem fez isso, olhou, olha, militar, o doutor Bezerra de Menezes, aos 34 anos, é o nosso. E aí trouxemos a imagem para o movimento espírita. Há alguns livros que já a publicaram, até que nós, de certa forma, elucidássemos esse problema, conseguíssemos desvendar esse mistério e dando nome realmente a esse que passava pelo doutor Bezerra de Menezes. Não porque quisesse, é porque, de fato, ele era Bezerra de Menezes, mas não o nosso Adolfo. Então, a charada ela foi, de certa forma, aí, devidamente decifrada, e nós temos esse fato curioso que nós colocamos no livro. Mas até hoje, como você disse, por discurso, se você clicar aí na internet, você vai ver uma fotografia dele bem de doutor Bezerra aos 34 anos, uma imagem que ainda circula. E, recentemente, por descuido, né, os nossos companheiros no Reformador, nós acompanhamos na notícia que divulgaram, é, não porque tenham culpa, porque realmente a imagem é tida como a dele, mas porque não leram o livro, né, porque no livro nós explicamos detalhadamente, até colocamos uma outra fotografia dele que nós encontramos, para que a pessoa não tenha dúvida de que se trata do outro Bezerra de Menezes, e não, vou usar o possessivo aqui, com todo respeito, do nosso Bezerra de Menezes. Bom, tá aí desvendado o mistério, né? Mas, Luciano, mas você usou uma expressão boa, né? Não é nem maldade, é a confusão Não, 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 descuido paralelamente, mesmo. né? Também, né? Há tantas lacunas, sabe, Bruno, esses cuidados. Então, há muitas imagens que, de repente, nem podem, pode até não ser daquele personagem do passado, que às vezes, por falta, né, você coloca uma imagem. Então, às vezes, acontecia isso. Não foi intencional, foi um descuido mesmo. E qualquer um confundiria, porque havia pouquíssimas imagens do Dr. Bezerra de Menezes. Até realizarmos o nosso trabalho, diferentemente, por exemplo, de Chico Xavier, que tem muitas imagens, por razões óbvias, o Dr. Bezerra viveu até 1900, mas havia pouquíssimas fotografias do Dr. Bezerra de Menezes. Aí essa, para quem achou, era extremamente importante. Ó, mais uma, e uma imagem de boa qualidade. Mas basta você olhar, você identifica logo, essa imagem tem alguma coisa errada, porque a gravata não é condizente com a época. Então, para o historiador, aquele olhar clínico, né, você já identifica logo que tem alguma coisa errada ali. Luciano, o doutor Bezerra é bonito, né? O cidadão lá, eu não achei bonito, o cara é feio, né? E É, parece, Dr. Bezerra parece ser um cara alto, né? Mais alto que Bezerra, O né? doutor Bezerra tinha, já que você está falando nessas questões, é interessante, o doutor Bezerra de Menezes, para as moçoilas da época, era um partidão, era um rapaz muito belo fisicamente. Rapaz, o cara Pelos tem os traços, olhos verdes, Luciano. olhos esverdeados. Aliás, dos irmãos, porque eu tenho uma imagem dos três irmãos mais velhos, ninguém era tão belo quanto ele. Eu acho que foi o último, né? A natureza, Deus caprichou aí, porque ele saiu realmente muito, muito bonito. Ele mais novo, e mesmo ele já velhinho, você vê o olhar, era, embora pequenininho, baixinho, né? Mas era como se diz hoje um tipão, né? Mas obviamente que belo fisicamente e belo, até mais belo espiritualmente falando. Perfeito, mas Luciano, até os espíritos evoluídos aqui na Terra foram jovens um dia, né? Então, mais uma revelação aí, o doutor Bezerra arrasando corações, com todo respeito, né? Com todo respeito. Mas certamente deveria mexer, porque há fotos dele, tem uma foto dele com uns 34 anos, e nós estamos até dizendo antecipadamente a você, não comentamos isso com ninguém, mas há um projeto aí da Estação Luz, daqui de Fortaleza, de fazer um novo filme sobre o Dr. Bezerra de Menezes, né? E com a equipe nós já estamos. Depois eu vou comentar isso quando tiver a permissão devida com você mais detalhadamente. Já tem aí o diretor, nós já estamos vendo aí, vai ser em cima do livro. E um dos atores que nós até indicamos por parecer muito com o Dr. Bezerra de Menezes é o Heriberto Leão, né? Um ator conhecido, Sei quem é, tem, Ribeiro. tem os olhos, um rapaz maravilhoso, e não se sabe ainda se vai ser ele. Nós estamos na fase agora da reunião, mas é surpresa para daqui a algum tempo. Luciano e o Heriberto Leão, mesmo em outros papéis, ele sempre de barba, né?
Ketibaba. Há uma novela, aliás, é muito interessante, porque para um filme é muito importante o olhar do Dr. Bezerra de Menezes. Ele tem os olhos verdes, muito parecidos com o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra não tinha os olhos azuis, pintam às vezes. O Leopoldo Cirne tinha os olhos azuis, o Dr. Bezerra não. Mas o olhar é fundamental para um ator. Assim, eu acho que representa o que faltou, talvez, no filme anterior, embora um excelente papel também do Carlos Vereza, né, no filme Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. E está sendo reprisado uma novela antiga, Sem Amor, sem que o Heriberto trabalha, né? E em determinados momentos tem um olhar assim que, sob certos aspectos, como ator, não sei se vai ser ele, né? Estão em avaliação aí é com a equipe. Nós estamos apenas ajudando na parte da consultoria, das informações históricas, mas eu acredito que agora deve ser um filme com os recursos da tecnologia de hoje, que o outro foi filmado em 2006, 2007, saiu em 2008, então nós já estamos aí com alguns anos a mais e hoje fazer filme é bem diferente, é bem melhor em alguns aspectos. Mas me permita dizer, tem que ter uma nova leitura, um novo filme, e o rapaz é apropriado. Agora, o Vereza, naquela interpretação, para mim é insuperável, de beleza, o Carlos Vereza, né? Então, insuperável, foi divina aquela interpretação. Na cena do anel, Muito bonito. o discurso, né, de conversão ao É, espiritismo. Luciano, mas vamos lá. A gente vai entrar agora nos nossos programas, nos endereços de Bezerra. O primeiro endereço a gente vai ver aqui hoje, né? Luciano, me chamou a atenção. Você, quando falava do livro do Cirne, você citou aquela fase do Bezerra, quando desencarnou, o Bezerra de Menezes, com a família paupérrima, tá? E os amigos foram prestar um socorro, mas esse endereço, o famoso chalé da Rua Velha da Tijuca, quando eu entrevistei você pela primeira vez, quando a gente se conheceu, né? Você trouxe naquela entrevista, pela primeira vez eu fiquei sabendo, do chalé da Rua Velha da Tijuca, né? Mas, Luciano, o que é que me impressionou? O chalé, você tem a fotografia, a gravura, o desenho no seu livro, né? Luciano, era um chalé grande, granfino, bastante granfino, né? Eu pergunto a você onde ficava localizado esse chalé e por essa peculiaridade, ser um chalé granfino. Foi naquela fase que você já se referiu aqui do Bezerra, empresário, industrial, muito bem de vida? perfeito, Bruno. É até bom, porque de repente aqueles que são mais descuidados falam, mas aí, o homem tinha chalés, na verdade eram três chalés, ele comprou em três lotes na Estrada Velha da Tijuca, no número 23, 25 e 27. Ele vai residir no 27. Era uma área paradisíaca, né? As cascatas da Tijuca, era uma área que todo mundo queria morar. Mas foi exatamente, querido, na fase de prosperidade material dele. Depois ele vai perder tudo, de fato. Inclusive, essas casas eu encontrei, e por causa desse anúncio, quando ele começa a passar por privações, ele vai ter de vender. Eu encontrei em jornais de época descrição do chalé, como é que era o chalé. É interessante, coisa de louco, né? O historiador vai atrás disso. Então, nós conseguimos recuperar todos os endereços do Dr. Bezerra de Menezes, até entabulamos, colocamos no quadro, desde 1851, quando ele chegou no Rio de Janeiro, até a sua desencarnação. Todos os locais onde ele morou, onde ele clinicou, realmente um trabalho detetivesco, né? Mais do que historiográfico. Então, nós fomos atrás, Bruno. E nessa época, realmente foi a época de prosperidade dele. Foi a época em que ele, nos anos 1870, a partir de 1873, esteve à frente de várias empresas. Além do hospital que ele tiver, como já falamos anteriormente, na década de 1860, mas ele já não mais trabalhava nesse hospital, embora ainda continuasse clinicando, ele teve a oportunidade de, a partir de 1873, trabalhar numa companhia de seguro mútuos contra incêndio, no Rio de Janeiro.
foi algo que nós descobrimos, além de outras tantas empresas, instituições bancárias, como o Banco Mútuo, o Banco Evolucionista, ele foi presidente dessas instituições. A Companhia de Construção Nacional de Engenharia, e a mais conhecida, que é a Companhia Arquitetônica do Rio de Janeiro, que planejou o bairro de Vila Isabel, do Rio de Janeiro, e especialmente, aí sim foi onde ele mais prosperou, materialmente falando, as companhias ferroviárias. Além da Companhia Ferrocarril de São Cristóvão, a parte de trilhos urbanos, ele esteve à frente também da Companhia de Ferro, da Estrada de Ferro de então. Por isso que eu sou ferroviário, eu gosto tanto desse time. E por isso que eu brinco com você de que se o doutor Bezerra de Menezes torcesse algum time, seria o Ferroviário. Então, da estrada de Macaé a Campos e da estrada de Santo Antônio. Então, era um investimento altíssimo. Então, ele prosperou nessa época. E por isso, obviamente, pensando no futuro da família, como qualquer pai pensaria, ele adquire essas 3 propriedades em 3 lotes contíguos, era um do lado do outro. Mas ele vai ficar com essa de número 27, que é ali onde ele vai, inclusive, permanecer com essa casa, porque era a alegria dele com a família, sabe, meu querido, ficar nessa área, que era uma área paradisíaca, cuidando dos seus, vendo os filhos crescerem, bons ares para a saúde. Então, ele vai ficar nessa residência e vai ser nessa mesma casa, foi onde falamos para você naquela época, que em 1891 ele vai ali, residindo, organizar um grupo de pesquisas científicas. Ele tinha uma atividade mediúnica que ele vai desenvolver, era muito comum naquela época, mas ali ele organiza uma espécie de laboratório. Inclusive, isso tudo nós obtivemos lá na FEB algumas atas da época, no setor de obras raras. O Zeus Antunes já havia tido acesso a isso anteriormente, e é impressionante, você tem as atas das sessões, ele montou um núcleo experimental. Por isso, Luciano, deixa eu já fazer a segunda pergunta que eu ia te fazer sobre isso, né? Naquela primeira entrevista, você me disse que ele foi o mais científico dos espíritas ou dos cientistas, né? E você se referia falando sobre as experiências que ele realizava na Rua Velha, quer dizer que é no chalé, nesse chalé. exatamente nesse chalé, Bruno. Inclusive, ali você tem manifestações de vários espíritos, nas atas você encontra até de parentes dele, por exemplo, a filhinha cristiana que desencarnou em 11 de abril, mesmo dia dele, né? Só que anos antes, de 1889, já em 1891 ela se manifesta. Participavam dessas reuniões um genro dele, João Mendes, participava um dos filhos, participava também alguns amigos, inclusive um médium português da confiança do doutor Bezerra de Menezes, Brito Sarmento, né, que pouca gente fala, médico que era médium e que tinha uma farmácia homeopática, né? Então foram momentos assim também épicos na história do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele fez inclusive um trabalho mais dirigido a dar o suporte necessário ao tratamento do seu filho mais velho, o Adolfo, assunto esse que creio nós vamos falar mais pormenorizadamente no futuro, aquele caso, célebre caso, que muitos até confundiram com o segundo filho, o Antônio, mas não foi, foi o mais velho, o Adolfo Bezerra de Menezes, que é o caso de obsessão grave que ele vai ter. O rapaz chegou a ser até internado em hospital psiquiátrico, nós descobrimos isso também, e depois, com a terapêutica espírita, o rapaz melhorou significativamente. Então, o doutor Bezerra usava essas sessões na sua chácara para que, de alguma forma, pudesse também minorar a sua própria dor por ver o filho naquela situação e ajudar o seu filho. Bom, então, Luciano Clay, está aí um programa recheado, né? A gente viu hoje a obra de Viana de Carvalho, a obra sobre Leopoldo Cirne, a fotografia apócrifa e esse chalé, mas não vamos parar por aí, né? Os próximos programas têm outros endereços, né? Outras curiosidades. Luciano, querido, tu faz a prece final? Para a alegria, querido. Amantíssimo Jesus, neste nosso primeiro encontro do ano de 2024,
quando prosseguimos nos comentários, nas análises que fazemos acerca da vida do teu missionário, Bezerra de Menezes, nessa parceria com o nosso querido Bruno Tavares, nós te pedimos sempre os recursos necessários, o amparo espiritual que sabemos nunca nos faltou, para que prossigamos nesse desiderato. Abençoe de maneira especial nosso Bruno, na sua empreitada, nas atividades que realiza, objetivando também preservar a memória do nosso movimento espírita, com toda essa equipe de companheiros, de entrevistados por ele, que se dispõem a colaborar, porque sabem da importância de uma atividade dessa natureza para o futuro do nosso movimento. Abençoa-o, como sempre, a sua mãezinha, a sua família e a todos os irmãos que dos seus lares nos acompanharam nessa atividade. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. E meus queridos amigos e irmãos, próximo domingo, na mesma bezerra hora, estaremos aqui, eu e Luciano, né? Quero dedicar esse programa a você, minha mãe, que habita o plano espiritual. Luciano Clay, veja bem, na terça-feira, a querida Ana Maria Miranda, na sua prece final, se referiu à sua gatinha que tinha sumido, desaparecido, pedindo a Deus, né, no momento da prece final, que ela encontrasse a gatinha, né? Hoje aqui na prece final entra a cachorrinha de Luciano Clay. Pessoal, literalmente o meu canal é um canal animal, viu? Viu, Luciano? Ai, que maravilha, Literalmente, viu? viu? Essa alma da Ana, só podia ser filha do Hermínio, né? Encanta na sua ternura, na sua bondade, rapaz. Eu vou te dizer, a Ana é maravilhosa. Então Assista a entrevista, vale a pena, viu? a nossa prece é uma prece holística, né? Luciano, para encerrar, para não dizer que eu não falei das flores, né? Eu, a gente espelha, né? Se espelha nos amigos, né? Eu admiro muito você, o gosto que você tem pelas coisas, mas, Luciano, copiar o que é bom não é virtude totalmente, né? Porque veja bem, não é? A semana retrasada, num sábado, o Ferroviário é desclassificado da Copa do Nordeste nos pênaltis. Aí, Luciano, chega no domingo, o meu Santa Cruz também é desclassificado da Copa do Nordeste nos pênaltis. Luciano, imitar o que é bom, nesse caso é imitar o que é ruim, né? É um aviso para nós nos esquecermos do futebol e focarmos no Doutor Bezerra, que eu acho que dá muito mais. Perfeito, perfeito. A gente consegue, Luciano? É difícil, viu? Eu gosto disso. Doutor Bezerra ia ser futebolista se estivesse entre nós. Ele gostava de esporte. Luciano, Te amo, meu irmão. Um abraço, alegria e revelo. idem, idem, idem.